Crime e violência estão entre as principais preocupações dos brasileiros neste início de 2026. O sentimento de insegurança da população foi confirmado em pesquisas de opinião como a do Datafolha, divulgada no início de março. No levantamento, a segurança pública ficou em segundo lugar entre os principais problemas apontados, atrás somente da saúde e à frente de temas econômicos como a inflação. Segurança pública também é destaque no livro Um Renascer para o Estado do Rio de Janeiro. Seus organizadores, os economistas Fábio Jambiagi, Marco Aurélio Cardoso e Guilherme Tinoco, defendem que, no Rio, o sucesso de qualquer indicador socioeconômico depende do combate à criminalidade violenta. Mas por onde começar? Convidamos Fábio Jambiagi, que também é pesquisador associado do FGV-IBRE, e Joana Monteiro, professora da FGV-BAP, autora de capítulo do livro sobre o tema, para analisar essa agenda da segurança pública a partir do caso fluminense. Sou Solange Monteiro e este é o Economia em 15, o podcast da Conjuntura Econômica. O livro recém-lançado é o terceiro que Fábio Jambiagi organiza dedicado ao Rio de Janeiro, mas o primeiro em que a segurança pública é escolhida como tema de abertura. A gente começou a pensar o sumário e rapidamente chegamos à conclusão que livros desse tipo normalmente tem como capítulo 1 um capítulo associado às finanças locais, mas a dramaticidade da questão da violência e da, entre aspas, insegurança, não é? É tão grande, tão avassaladora aqui no Rio de Janeiro que chegamos à conclusão, os três organizadores, de que não havia como dar um tratamento condizente ao conjunto dos desafios do Rio sem começar pelo tema da segurança. E aí, fazendo o teu papel, Solange, eu pergunto para a Joana. Joana, questão da segurança no Rio, tem solução? Eu acho que solução é uma palavra muito forte, né? A gente tem um mar de problemas de segurança pública e violência no Rio, é importante dizer isso, né? Mas justamente para a gente conseguir ter algum foco, algum objetivo, eu acho que é importante definir prioridade. Joana e Ramon Chaves, que é do Laboratório para a Redução da Violência da organização LEME, dividem o problema de segurança no Rio em 3 frentes: o controle de território por grupos armados, os elevados níveis de letalidade policial e os furtos e roubos em ambientes públicos, que estão mais relacionados à sensação de insegurança da população nas ruas. No caso do alto nível de letalidade policial, Joana destaca que ele é causado por um modelo de enfrentamento armado em operações militarizadas que é predominante no Rio e contribui para esse resultado. Um dos exemplos mais marcantes de ampla repercussão foi o da mega-operação nos complexos da Penha e do Alemão, em outubro de 2025, que deixou 121 mortos. Uma batalha entre policiais e bandidos do Comando Vermelho voltou a mostrar a dimensão do desafio que o crime organizado impõe às autoridades e à sociedade no Rio de Janeiro. Esse é um debate muito difícil no Rio, Solange, porque quando você questiona isso, as pessoas falam assim, mas isso, o traficante, na frase clássica, o traficante enfrenta a polícia com fuzil. Você quer que a polícia enfrente ele com rosas? Não, de jeito nenhum. No Rio de Janeiro é necessário usar a força de vez em quando, temos grupos extremamente violentos, mas a gente no Rio de Janeiro, é importante dizer, a gente tem um problema, acima de tudo, de autoridade estatal. E o que a gente confunde no Rio é que muita gente acha que a autoridade estatal é a polícia usar a força. A polícia vem usando a força intensamente há 20 anos no Rio. E não é isso que trouxe a autoridade. E aí a parte triste e difícil da segurança pública é que a gente tem como cardápio de discussão pública quase nada. O nosso debate de segurança no Brasil funciona se a polícia pode matar ou não pode matar. Não é o que a polícia está fazendo, como ela vai ser empregada, qual é a estratégia dela, o que a gente vai fazer de gestão prisional, o que a gente tem de instrumentos de investigação para identificar redes criminais, para mantê-las presas. A gente nunca faz esse debate. Em alto grau, essa letalidade se torna um problema por si só, diz Joana. De escolas fechadas a atividades comerciais comprometidas, são amplas as consequências socioeconômicas, contribuindo para aumentar a chamada armadilha da pobreza. Última qualificação que eu queria fazer sobre isso é que, tipicamente, quando a gente fala isso, isso é uma crítica direta à Polícia Militar. É importante dizer que a Polícia Militar, ela é a instituição que se sente mais pressionada e
hás vir, né? E que tem ali, que está no dia a dia apagando o incêndio da cidade o tempo todo. A crítica aqui é muito mais, porque quando a gente discute segurança pública, a gente tem que discutir uma política de segurança que envolva não apenas o uso de operações militarizadas. Joana, que foi diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro entre 2015 e 2018, lembra que esse nível de letalidade ainda é consequência de outro problema central na dinâmica do crime: o controle territorial por grupos armados. Algo que, em sua avaliação, demorou para ser reconhecido como parte do problema da segurança no Rio. Eu vejo como sinal positivo hoje, eu falo que tudo começa, né, com uma boa definição do problema, que eu acho que é essa definição do controle territorial, e eu acho que a gente está começando a avançar assim devagarinho para melhorar essa discussão, mas ainda a passos muito lentos. Joana e Ramon defendem no livro que uma ação mais estratégica no controle territorial passa por um conjunto de ações entre as quais um monitoramento adequado da circulação de armas e munições, investigar vínculos entre agentes de segurança e grupos criminosos armados e desarticular cadeias econômicas de mercados ilícitos. No nível federal, Joana considera que o projeto de lei antifacção, aprovado em fevereiro no Congresso, tende a contribuir para essa agenda ao tipificar o crime das facções, que são as que detêm o controle territorial. A gente tem um problema no Brasil Central que a gente tem hoje só a lei de organizações criminosas, que ela é a mesma pena para um grupo que faz roubo de veículo para o chefe do Comando Vermelho. Entendeu? Você não tem nenhuma capacidade de fazer um tratamento mais duro. A gente realmente precisa ter um tratamento diferenciado para esses grupos que exercem muita violência. Mas assim, você conversa com promotores, com delegados, eles falam da frustração que às vezes você vê um grupo assim, dominando todo o mercado de internet, todo o mercado de energia. Energia é menos, mas vários negócios locais, e você não tem como imputá-los, entendeu? Mas fora isso, há várias dimensões também de regras regulatórias que são no âmbito do direito administrativo, que eu digo não é direito penal, que poderiam ser usadas para você proibir uma série de atividades que a gente não fala sobre isso. Para ilustrar os desafios no fortalecimento da autoridade estatal para o combate da criminalidade violenta, Fábio Jambiage cita um exemplo da vizinha Argentina. A partir dos anos 2010, a cidade de Rosário, que fica na província de Santa Fé e abriga um importante complexo portuário, viveu uma forte expansão do tráfico de drogas. Em 2023, quando Maximiliano Pucharo assumiu o governo de Santa Fé, iniciou uma política linha dura contra o crime organizado, cujas retaliações levaram a momentos de paralisia na cidade. Quando ele começou um processo de encarceramento massivo da liderança do narcotráfico, houve uma espécie de joint venture dos diversos grupos de narcotraficantes que ficavam brigando entre si por controle territorial, um pouco como aqui no Rio de Janeiro, e se uniram e eles começaram a fazer terrorismo no mais alto grau, e é dizer o seguinte: eles divulgavam um comunicado assinado pelas diversas facções, dizem o seguinte: amanhã vamos matar 3 pessoas. Em 3 dias tinha matado 5 ou 6 pessoas, a cidade parou, era impossível organizar um evento de colóquio de empresas, etc., pelo pânico. As escolas fecharam, foi uma situação traumática, houve todo um processo, e com todas essas discussões associadas à letalidade policial, etc., né? E meu entendimento do caso de Rosário, Fábio, é que justamente eles retomaram o controle da situação através da gestão prisional e do controle dos presídios. Um estado que a gente não fala muito sobre isso, mas o Ceará passou por crises gravíssimas também, em 2017 e 2019, de eles botarem fogo nas ruas durante 3 semanas consecutivas. E que foi também, por gestão prisional, seguraram grande parte do problema. No caso dos roubos e furtos em espaços públicos, crimes que mais geram insegurança na população que vive nas grandes metrópoles, Joana e Ramon destacam que eles não podem ser vistos de forma isolada, ainda que cada um demande políticas específicas. Eu acho que esse tema, você tem 3 estratégias de enfrentamento principais. Primeiro é policiamento preventivo focado.
é algo que a gente perdeu muito no Brasil. Nossos níveis de policiamento preventivo, de polícia militar ostensiva, assim, nos pontos quentes, fazendo policiamento para evitar que o crime aconteça, é muito baixo. A outra coisa é que eu acho que a gente faz pouca uma abordagem ainda mais, e aí tem várias questões legais e filosóficas sobre o assunto, de como a gente investigar crimes em bloco, né? Identificar redes criminais e ir nas estruturas de receptação. A gente teve alguns casos que começa no Piauí, já foi replicado em outros lugares, que é o seu celular mais seguro, o celular protegido, que eu esqueci, cada estado tem um nome, mas é a lógica de você vai pensar no roubo de celular, não caso a caso, e sim na lógica ali na rede que faz aquilo acontecer. E associado a isso, né, os mercados criminais que estão por trás desse negócio, né? Com o tema da segurança pública pronto para entrar com força na pauta política deste ano, Joana e Fábio sugerem que os eleitores tenham cautela diante de promessas de soluções instantâneas. O desafio é o que o político pode dizer para ele se sentir, para que as pessoas entendam que ele está preocupado com o tema. O que é claro hoje é falar, vou contratar policial, botar guarda armada e vou botar mais polícia armada na rua. Então, isso é o que as pessoas veem. Uma vez eleito, eu acho que o grande desafio que a gente tem é a gente ter uma nova safra de governadores que queira puxar o problema para si. E aí a gente tem dois desafios, né? Assim, segurança pública é em grande parte um problema de polícia, então sem a gente mexer nas polícias, na capacidade das polícias, na profissionalização das polícias, na medição de resultados das polícias, é muito difícil a gente avançar. Mas o outro desafio, que talvez é o mais difícil ainda mais em branco, é que segurança pública não é só polícia, é um elemento fundamental, mas assim, gestão prisional está na mão do governador, todas as políticas de prevenção podem ser feitas pelo governador. Eu termino dizendo que a gente tem que fazer na área de segurança a mudança de paradigma que a gente fez na área de saúde. A área de saúde no Brasil é referência mundial de ter pego um sistema que era chamado totalmente sistema hospitalocêntrico, vivia em torno do hospital, de atendimento de emergência, correndo atrás do problema, para um sistema que foi inteiramente redesenhado, estruturando uma estrutura de prevenção e de atendimento de baixa, média e alta complexidade, e reestruturando toda a oferta. Só que quem liderou o redesenho foi o governo federal. Essa é a discussão que eu vejo mais difícil, né? Então, eu acho que a gente tem passada, eu diria que é mais que a eleição, é passada a eleição, a gente ter líderes no federal que estejam dispostos a pensar um redesenho do sistema de segurança pública brasileira, e que não é tirar poder das polícias, dos governadores, é criar e definir atribuições que hoje não existem, seja no nível federal e nos níveis estaduais, os governadores saírem do beabá de achar que fazer segurança pública é dar aumento para a polícia, contratar mais policial e pagar a hora extra. Se o governador que for eleito se apresentar diante da sociedade com essa mensagem, eu vou liderar um processo de mudança e efetivamente constituir uma equipe de pessoas responsáveis, com expertise na gestão e ao mesmo tempo com a sabedoria política para entender até onde vai o papel do técnico e onde é que começa o papel do político, nós vamos ter condições de iniciar um processo de mudança que, para que seja bem sucedido, terá que ser necessariamente longo. E o nosso grãozinho de areia para esse processo, a nossa tentativa de contribuir é ter feito este livro, volto a dizer, o mérito é essencialmente dos autores, que é uma base para essa reflexão da futura equipe nos diversos aspectos da gestão de governo. Perfeito, obrigada, Fábio. Um Renascer para o Estado do Rio de Janeiro é o nome do livro. 27 autores, gente, é bastante gente, trata além de segurança, que a gente teve o prazer de conversar hoje com a Joana Monteiro, economia do petróleo, mobilidade urbana, mudanças climáticas, enfim, são vários temas que podem colaborar, inclusive, para o debate em outros estados. Obrigada, Fábio, obrigada, Joana, e até uma próxima. Confira detalhes desta conversa com Joana Monteiro e Fábio Jambiage na Conjuntura Econômica de abril. Consulte também referências de leitura sobre o tema de hoje na descrição deste episódio. O Economia em 15 é uma realização do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Roteiro e apresentação, Solange Monteiro.
Edição e mixagem, Nicolas Queiroz. Produção, Marcelo Sileno. Pesquisa, Arthur Faria e Diego Cirino. Redes sociais, Maria Fernanda Negreiros de Mello.